Mais uma suspeita de negligência médica. Uma jovem com dores de parto foi liberada da maternidade e deu à luz dentro de um ônibus na zona leste de Manaus. Já é o terceiro caso em menos de um mês. O caso ocorreu ontem à tarde. No vídeo é possível ver o cobrador minutos depois de a jovem de 19 anos dar à luz dentro do micro-ônibus. Segundo a mãe da jovem, ela vinha sentindo dores desde a segunda-feira. Mas a cada ida à maternidade era orientada pelos médicos a voltar para casa. Ela foi a primeira vez, não foi atendida, ela foi a segunda, eles diziam que não estava na hora, ela foi a terceira, 4 horas da tarde, ele fez esse exame dizendo que ela estava com infecção urinária, mandou ela vir embora para casa, que não estava na hora de ela ter bebê. Dona Ivanete só soube do que aconteceu após a filha ter dado à luz no micro-ônibus e ter sido encaminhada de volta à maternidade. Quando eu cheguei lá, já tinham médicos, a diretor do hospital, diretora, assistente social, tudo dando apoio a ela. Esse é o terceiro caso de negligência médica em menos de um mês. Dona Ivanete cobra explicações. Ela tem medo que aconteça o mesmo com outras mães. É muita revolta lá na maternidade sobre isso. Muitas mulheres, quando eu estava lá em casa, quando eu estava lá na maternidade, uma senhora praticamente deu à luz quase no corredor, porque eles não dão apoio às mulheres grávidas que estão lá. Pior que essa é a realidade mesmo. Bom, a Secretaria Estadual de Saúde informou que determinou a apuração da conduta adotada durante o atendimento da grávida e o imediato afastamento do médico. Já a direção da maternidade, Ana Braga, informou que durante o atendimento da jovem, ela foi submetida a um exame de urina por conta de uma suspeita de infecção urinária e que a jovem não apresentava sinais de parto iminente, por isso foi liberada. De qualquer forma, mãe e filho já receberam os procedimentos necessários e, segundo a direção da unidade, passam bem. Hoje completou um mês do incêndio no Educandos. O laudo, que deve concluir as causas da tragédia, deve sair até o fim de janeiro. Enquanto isso, muitas famílias permanecem nos abrigos e vivem de doações. Nesta manhã, um grupo chegou a fazer um protesto no local da tragédia. A manifestação foi para chamar a atenção das autoridades. Os moradores reclamam que o valor do auxílio aluguel pago pela prefeitura é pouco e que alguns ainda não receberam benefício. Eu já fui na Defesa Civil, fui fazer meu cadastro, né? Mas só que na Semax eu ainda não resolvi, não recebi nem uma cesta básica, nem os R$300 que eles estão dando, né? Eu ainda não recebi. E 900, assim, eu não recebi nem os 300. E que eles fiquem com o rancho que foi doado pra gente, porque eles não estão dando rancho pra gente. Prefeito, nada tá ajudando a gente, não. Isso é mentira deles, entendeu? Quem tá ajudando é a população, os pessoal, os empresários que vêm de fora também, entendeu? Eles não estão ajudando a gente em nada. Mas, segundo o secretário municipal de Assistência Social e Cidadania, 95% das famílias foram cadastradas e já receberam o auxílio. Nós vamos tratar disso. São esses 5% que ainda restam ajustar, que nós estamos trabalhando e ajustando. E eu quero crer, até o final deste mês, nós estamos com tudo ajustado. Assim como o cenário aqui no local da tragédia não mudou depois desse primeiro mês, a vida das famílias atingidas pelo incêndio também não melhorou. As cinzas carregam lembranças de vidas que não podem ser esquecidas, mas que ainda precisam de ajuda para recomeçar. Neste abrigo improvisado, onde funcionava uma delegacia, algumas famílias vítimas do incêndio tentam reconstruir suas histórias. Apesar das doações que chegam ao local, ainda é difícil. A dona Raimunda, por exemplo, pensa em se mudar para o interior do estado. Porque o dinheiro que deram para a gente foi R$300, né? A gente correu atrás, né, para a gente alugar, né? Até agora a gente não encontra quarto do preço que a gente quer, né? Que não é pela gente, né? Porque a gente chega lá, é quarto a 300, 400, 450, 500, né? E a gente conversa, a dona da estante que não dá para ficar, porque é o preço, o que a gente pode fazer? Nada, né? Já a situação da Suzana é bem delicada. Ela cuida da mãe, que tem 94 anos e vive acamada. Além disso, tem os filhos. Todos vivem nesse pequeno cômodo no abrigo.
Sem poder sair do local, a dona de casa diz que ainda não conseguiu ir atrás de ajuda. Venha chegar até a nós aqui, não só a mim, mas se reuniu o pessoal todo, deu uma resposta para a gente, porque a gente não está encontrando o aluguel de 300. Por mais que a gente complete, tire do nosso bolso, mas se torna pesado, porque a gente perdeu tudo. Segundo o coordenador do abrigo, as doações diminuíram depois das primeiras semanas. Está cada vez mais complicado manter as despesas. E nós pedimos encarecidamente que o nosso prefeito, juntamente com todas as entidades correlacionadas com esse assunto, trabalhem, para, através de decreto, que também é coberto por lei, aumente esse valor para pelo menos R$1.000, porque as pessoas já estão com dificuldade em alugar um quarto, que é o que eles vão conseguir, mas essas pessoas não têm fogão, elas não têm geladeira, não têm os utensílios domésticos que vão necessitar. Apesar da grande solidariedade da sociedade amazonense, que doou muitas roupas, doou alimento, mas esses eletrodomésticos não foram doados. Em Roraima, 3 homens foram detidos na capital Boa Vista. Eles estariam com 2 chaves mestras na intenção de furtar motos. Um dos suspeitos levava um capacete que teria sido usado no furto de uma das motos, o que facilitou o reconhecimento do acusado. Os outros 2 acompanhavam a movimentação no local e tentaram descartar as chaves, que foram encontradas pelos policiais em seguida. Todos foram levados à delegacia para esclarecimentos. De Boa Vista, Pedro Ribeiro. Aqui em Ji-Paraná, várias famílias foram retiradas das residências por causa da cheia do Rio Machado. O rio que corta a cidade chegou a marcar um nível de 11 metros, um volume que é considerado muito maior acima do que é seguro. Nesses últimos 3 dias, as chuvas deram uma trégua, o que fez com que o nível do rio baixasse um pouco, chegando aos 10 metros e 23. Porém, a Defesa Civil alerta para que uma nova enchente aconteça até o mês de março. De Ji-Paraná, Beatriz Mendes. No ano passado, Manaus registrou uma queda de 20,9% dos casos de malária em comparação a 2017. O balanço anual foi divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde. Ainda em 2018, foram realizados 140 mil exames para detectar a doença. 90 mil deles oriundos do trabalho feito pela Secretaria de Casa em Casa. Ainda segundo a pasta de saúde daqui da cidade, nenhum caso do tipo mais agressivo de malária foi registrado aqui na capital. De Manaus, Fred Rocha. A empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária Infraero estabeleceu novo prazo para a entrega do Aeroporto Internacional Alberto Alcolumbre em Macapá. A nova estrutura está com terminal de passageiros e acesso viário com 90% dos trabalhos concluídos e deve ser colocado em funcionamento ainda nesse primeiro semestre do ano. Com o novo aeroporto, vai aumentar de 2 milhões para 5 milhões a capacidade de passageiros por ano. A obra está orçada em mais de 160 milhões de reais. De Macapá, Neily Flan. E foi lançado um plano emergencial para o setor de cerâmica, madeira e fiação. Apesar do Amazonas ter potencial no mercado, os empresários dizem que enfrentam uma crise que já dura 4 anos e que causou fechamentos de empresas e desemprego no interior do estado. As medidas apresentadas são para atrair investimentos e diminuir entraves. Os empresários do setor das isolarias dizem que enfrentam problemas como a logística e a legislação ambiental que impedem o desenvolvimento do mercado na região. O foco dessa reunião aqui é a união de vários sindicatos que trabalham diretamente no interior ou que precisam de matéria-prima do interior para resolver esses entraves de comum acordo com o governo do estado. Sem grandes investimentos e com as trocas de comando no governo do estado, o setor oleiro amarga uma grave crise há pelo menos 4 anos. Das 36 indústrias existentes no estado, 11 estão paralisadas. A situação mais difícil é das olarias que ficam nos municípios de Manacapuru e Iranduba. O setor cerâmico no Iranduba, para você ter uma ideia, nós já fizemos um trabalho de exportação para o mercado americano, de blocos e telhas muito bem aceitos, tá? Mas por questões financeiras de capital de giro, porque entre você produzir e receber esse produto demanda no mínimo 5 meses e meio a 6, a indústria se colocou hoje parada para entrar neste mercado.
A crise das olarias tem afetado também o setor madeireiro e naval. No transporte, né? na criação de embarcações específicas para o setor. Quem sofre na ponta com tudo isso acaba sendo o setor da construção naval, que depende da madeira, que depende da demanda da produção do oleiro e outras atividades econômicas que movem a economia do interior do estado. O Amazonas detém atualmente a maior bacia geológica de argila do Brasil, mas com a crise viu os empregos na área caírem. Passou de 4.000 para pouco mais de 900. Segundo os empresários, com os investimentos necessários, há potencial para retomar esses empregos e crescer ainda mais. Mas se a gente já tivesse com isso aí, essas indústrias que fecharam, com certeza elas estavam alimentando hoje o pequeno mercado que existe aqui na capital e as demais estavam fazendo serviço de exportação. E isso nós temos também com outros produtos no interior, como madeira, como juta e por aí vai. Em instantes, os espaços cada vez mais populares em Manaus para quem gosta de um bom vinho. Agora, 7h40, a Crítica na TV volta no instante só.